Ô Calazans, Cruzeiro vai se apegar a essa reta final de temporada a uma mudança de comissão técnica, o que está longe de ser um fato novo no futebol, né? Vamos ver no Goiás, por exemplo, que está também desesperado na luta contra o rebaixamento, trocando treinador. O Armando Evangelista foi demitido. Aliás, pelo que eu vi do termômetro das redes sociais, a turma do Goiás não ficou muito satisfeita com a troca de comando. As críticas foram à diretoria. O Cruzeiro está trocando de treinador e o treinador já estava inserido no processo. Vamos trazer um pouquinho do que disse o Autuori, Fabrício Calazans? Vamos sim. O então diretor técnico Paulo Autuori, agora técnico interino nestas 6 partidas que faltam para o Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro. Sobre o Lucas Silva, só para finalizar então a informação, ontem ele foi submetido a um procedimento. Não chega a ser cirurgia, era dores no joelho esquerdo, então não sou médico, ele fez algum tipo de procedimento e está muito bem o Lucas Silva, por isso que a Itatiaia diz que ele pode voltar contra a equipe do Vasco da Gama. Paulo Autuori, que foi confirmado ontem então, treinador do Cruzeiro, naquela... como é que a gente fala, né? Naquele quadro do Cruzeiro que tem lá na Toca da Raposa 2, das funções, Paulo Azeredo aqui já chutou, organograma, é um cara diferente, né? É da área comercial, é da área organizacional, o Paulo Azeredo. No organograma, então, o Paulo Autuori desce um degrauzinho, mas já disse que é tampão até o final deste ano. Ontem, ele comandou o primeiro trabalho lá em Itu e, na manhã de hoje, a segunda atividade. Lembrando que o Cruzeiro trabalha em Itu, no interior de São Paulo, também nesta quinta e sexta-feira, aquele treino seguido de viagem para Fortaleza. Vou trazer um pouco do Paulo Autuori, porque ontem, na coletiva que ele concedeu, muito extensa, por sinal, falou sobre vários assuntos, foi perguntado o porquê do Cruzeiro ir para Itu. A gente lembra do Vanderlei Luxemburgo, gostava muito, né, de tirar o foco, jogar para outra cidade, enfim. E por que isso aconteceu, se é realmente válido? E ele comenta, então, estas sessões de treinamentos lá no interior de São Paulo, sem o foco aqui em Belo Horizonte, sem presença de torcedor, sem pressão lá em São Paulo. Paulo? Uma coisa é vontade pessoal, a outra é necessidade. Nossa vontade seria de estar dentro das nossas casas. A necessidade nos faz entender que esse período, para nós, é fundamental em relação àquilo que nós temos que fazer. Vamos trabalhar com o objetivo aqui de pensar esse jogo, aquilo que não é inegociável deixar de fazer, aquilo que não devemos fazer. Isso não se alcança somente com treino. Então, nós vamos ter treinos, vamos ter algumas sessões de vídeo importantes para pensar nisso. Agora, para ganhar esse jogo, nós temos que manter coisas que fizemos. Porque ninguém faz o jogo que fez com o Palmeiras lá e perde no último minuto, tendo chance de ganhar. Ok? Contra o São Paulo, contra o Botafogo no primeiro turno. Contra o São Paulo agora. O próprio Corinthians, que no final do jogo sofremos um gol. Ninguém faz esses jogos sem ter condições de fazer. Se fizemos, é porque sabemos fazer. Questão a ser debatida no período que estivemos aqui. Por que não estamos fazendo de novo? Se encontrarmos a resposta, certamente alcançaremos o objetivo desse jogo. Não vai na pausa. Eu fui na pausa aqui. Achei que tinha terminado. Por que não estamos fazendo de novo? É a interrogação que fica e é o que o Paulo Autuori tem que tirar dessa turma lá em Itu. Para fechar de Paulo Autuori, uma pergunta que chamou a atenção sobre o ataque do Cruzeiro. O pior do Campeonato Brasileiro, 29 gols apenas em 32 jogos, média de menos 1 gol por partida, 0,90. Para se ter uma ideia, o segundo pior ataque é o do Goiás, que fez 34. Portanto, o Goiás tem 5 gols a mais marcados do que o Cruzeiro. E aí o Paulo Autuori vai responder qual a saída, o que ele vai fazer para o Cruzeiro voltar a fazer gols, já que o Cruzeiro não tem este definidor, este homem-gol. O artilheiro, por exemplo, é o Bruno Rodrigues, com 6 gols, que não é o homem-gol do Cruzeiro, e o Paulo Autuori fala sobre isso aqui no Rádio Esportes. Equipes que não tinham esse goleador encontraram um mecanismo para fazerem gols com outros jogadores e alcançarem seus objetivos, né? Eu acho que nesse curtíssimo caminho que temos, de menos de um mês, 6 jogos, nós temos que encontrar isso, né? Voltar, o Rafael Papagaio, que está voltando de lesão, que é uma grande esperança
em relação a isso, que possa agora já num momento melhor da sua lesão, e os outros jogadores que tem também que em algum momento minimizar essa dificuldade. Eu creio que isso é o seguinte, cara, uma equipe ela é eficiente. O que é ser eficiente em uma equipe de futebol? É fazer bem feito as coisas, construir bem, chegar bem no último terço, né? Quantas vezes nós vemos jogos em que uma equipe vai muito bem, cria uma enormidade de chances, de oportunidades, tem mais posse de bola e não consegue ganhar o jogo, ao revés, perde o jogo por 1-0 numa única chance que o rival, o adversário, teve para fazer. O que o rival foi? Eficaz. O que nós não temos é eficácia. Porque todos esses jogos aí que nós poderíamos ter colocado, ter colocado em prática um jogo eficiente, e fizemos, nós não fomos eficazes, porque tivemos, me lembro da bola na trave do Robert, por exemplo, no jogo com o Corinthians, tá certo? Ainda era o Pepa. Na bola na trave agora, mais recente, que todos vão se lembrar, do próprio Rafael Papagaio, contra São Paulo, num jogo que esteve muito bem e que estava 0-0, já caminhando para o final. Entende? Então não fomos eficazes. Não é se, não. Não fomos eficazes. Aí, o Ale Oliveira até me mostrando aqui, o Paulo Autuori falava em eficácia, e o Ale ficou até curioso com esse número aqui, dos 29 gols marcados apenas, mas no ano do rebaixamento foram menos gols, né, Ale? 27. Então, assim, realmente tem que melhorar essa média aí, e nada melhor do que eficácia. O Autuori citou aí jogos em que o Cruzeiro teve a oportunidade de converter e acabou não fazendo os gols. Cirilo.